iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje estamos com o Frater Marcos Rogério Chaves da Silva, que é engenheiro eletricista, membro da Amorque desde 1979 e membro da TOM. E conversamos sobre a alquimia interior e a senda Rosa Cruz. Confira! Frater Marcos Rogério, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite e estou à disposição dos fratres, sorores e dos amigos da Amorque para a gente conversar. Perfeito. Frater, então o senhor pode nos dizer como que nós podemos definir, numa linguagem simples, o que é alquimia? O processo da alquimia, né, ele é muito procurado, muito falado, né, mas a gente poderia, de uma maneira muito simples, dizer o seguinte, que a alquimia é a gente transformar algo que é ordinário, algo que é comum, em algo rico, em algo precioso, em algo que traz uma riqueza intrínseca nele. Perfeito. E qual que é a origem da alquimia? Olha, tem vários autores que às vezes divergem, mas a gente pode achar a alquimia já o processo que deu origem a mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo, né? Na Idade do Cobre, né? Quando eles começaram, né, um processo metalúrgico, né, trabalhando o cobre, e depois, lá para 3.000 antes de Cristo, por aí, quando também se começa a trabalhar, hoje era o bronze, que era mais maleável que o cobre, né? Então, aí a gente encontra uma certa origem, um certo início desse processo de alquimia. Muitos autores colocam também que já na China, né, na Caldeia, né, esse processo, na Índia, inclusive, já existia nessa época um processo de busca de perfeição, busca de vida longa, ligado a esses processos metalúrgicos. Mas para nós do Ocidente, a gente coloca assim muito claramente que no Egito, né, é que a gente pode encontrar a origem da alquimia, né? Joia. Bom, no imaginário popular, a gente tem que a alquimia, né, liga-se à alquimia à fabricação do ouro e do elixir da longa vida. Os alquimistas, eles realmente dominavam esse segredo? Essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Provavelmente, né, muitos deles dominaram essa técnica, né? Muito menos do que a gente acredita, né? Muito menos pessoas do que a gente acredita, né? Mas essa sempre foi uma técnica e uma verdade guardada a 7 chaves, né? Então, talvez sim, talvez não. Ninguém nunca vai saber se eles realmente atingiram a fabricação do ouro, né? A gente pode ler, inclusive, em alguns relatos do nosso primeiro imperator para esse ciclo, né, Frater Harvey Spencer Lewis, que ele teria uma única vez, né, dentro de um templo, sob o testemunho de vários fratres e sorores, feito o processo, né? Mas, então, está relatado isso, faz parte dos nossos arquivos, né? Nós aqui, simples mortais aqui, acho que ainda não. E como que as modificações, nessas transformações, elas eram alcançadas? Bom, elas eram, talvez, o ponto fundamental da alquimia, né, é a lei da correspondência, isto é, que existe uma correspondência entre tudo que é do mundo do acima com este mundo que é o mundo material, que é o mundo do abaixo, né? Então, e essa correspondência é porque tudo vem de uma única substância, tudo vem de uma única fonte, né? A própria tábua de esmeralda nos diz isso, do Hermes Trismegistus, né? Nut Cameron, Cabailion e outros tantos livros que falam sobre a hermética, né, nos mostram que existe essa relação. Então, a ideia era o seguinte: se tudo tem a mesma formação, isto é, se existe
um germen, né, comum a todas as substâncias, né? Se eu conseguisse fazer com que uma substância material retornasse à sua origem, ao seu germe, né, eu poderia modificar, né, as combinações dessa substância natural, transformando isso numa outra coisa, né? Nós chamamos, né, na nossa terminologia, a gente diz que tudo está impregnado de energia espírito, né? Então, se tudo tem a energia espírito, né, ela só se manifesta diferente através de vibrações diferentes. Então, ao eu buscar o fundamento da energia espírito dentro de cada substância, ou dentro de cada corpo, ou dentro de cada matéria, e modificando essa vibração, eu modificaria o resultado, vamos falar assim, né? Hoje a física, né? A gente sabe que a física chegou nesse mesmo conceito, né? Então a gente sabia que Rutherford, no átomo, no modelo, ele falava que era só prótons e nêutrons no centro de um átomo, elétron girando em volta, né? Mas depois a gente chegou em partículas subatômicas, depois a gente foi evoluindo no conhecimento do átomo, e a gente hoje tem a teoria das cordas, que tudo é uma vibração intrínseca dentro do átomo, muito parecido com algo que a gente já ouviu desde sempre no rosacrucianismo, né? Existe uma essência, uma coisa que faz parte de tudo, né? E o que seria, então, a prima matéria? Aí está exatamente digamos, esse substrato, né, do qual tudo é feito, né? A ideia, a gente encontra muita similitude entre a alquimia, cabala, hermética, né? Porque todas passaram pelo Egito, todas depois passaram pela Grécia, né? Pelos gregos, né? E a gente recebeu tudo isso. Tá certo que veio dos árabes, quando os árabes conquistam, né, o Egito, tá? Mas a gente recebe tudo isso dos árabes, que era um resgate daquilo que tinha sido encontrado na Grécia. E vamos lembrar que os gregos iam, né, no caminho do leste, né, para obter a iniciação, né? Esse é o que nós sempre dizemos, né? Então, está lá dentro da matéria, né? É algo que vem desde aquela época do Egito Antigo, desde, né, por exemplo, né, do Hermes, né, que muitas dizem ele foi um ser humano realmente, ou é uma tradição que vem uma série de seres que desenvolveram digamos, o conhecimento no Egito, né? Então, alguns dizem que ele era contemporâneo de Abraão, né? Alguns autores, né? Outros, ele foi ganhando notoriedade até se tornar um deus, né? A ganhar o status, né, de um deus, né? Você sabe disso melhor que eu, você, né? E depois vira Thoth, né? O deus Thoth, né? Então, isso vem desde lá, né? Coisa incrível, porque nós nos achamos muito evoluídos, muito desenvolvidos, tá? Ali, há 1.000, 2.000 anos antes de Cristo, eles já falavam isso e dominavam isso, provavelmente, com mais propriedade que nós. Sim. E o Frater pode, de repente, descrever para a gente quais os caminhos ou processos que era composta essa alquimia material? Olha, existem, cada autor, ou vários autores, alguns falam em 3 ou 4 estágios, outros falam que é o mais conhecido, 7 estágios nesse processo alquímico, e alguns falam em 12 estágios, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Paracelso, que é para nós uma referência, né, uma grande referência, né, ele colocava que esses estágios, né, no número de 7, né, eles compreendiam, em primeiro lugar, a calcinação. Quer dizer, calcinar é tornar em cal, né? É quando você queima alguma coisa, fica aquele substrato branco, né? É a calcinação. Depois, ele tinha um segundo estágio, que era a sublimação, tá?
Um terceiro estágio, que depois que ele calcinou, queimou, sublimou, subiu, ele dissolvia, o solútil, que a gente diz, ele dissolvia isso. Por quê? Tem uma série de porquês aí. Você colocar algo numa solução, né, um componente, uma solução, depois de ter esquentado, depois de ter... Você deixa com que a parte pesada decante, né? A parte pesada vá ao fundo, né? Então, você faz uma depuração. Você faz... Quer dizer, você tira o que é pesado, para usar a terminologia de metais, você tira a escória, né, dos metais, ela vai para o fundo e você fica com algo mais puro, né? Então, é uma grande parte do processo, né? Uma terceira parte, né, desse processo seria, uma quarta parte, a putrefação. E esse nome é engraçado, porque a gente costuma achar, né, que alguma coisa que é putrefata, né, ela não serve para mais nada, né? Mas vamos lembrar até algo que a gente aprende nos nossos ensinamentos, né, que os átomos, eles, por uma inteligência superior, eles são ligados, né, para formar o corpo humano, para formar as árvores, para formar tudo que existe na natureza, no mundo material. Mas que depois você nada se cria, né? Porque tudo que tinha sido criado foi criado no primeiro dia da criação, na origem da criação. Então, como é que a natureza faz isso, né? É o reciclar que a natureza já faz desde sempre, né? Então, a putrefação nada mais é do que o desagregamento, né? A desagregação daquele conjunto, né, que era harmônico, para voltar aos seus compostos originais, para que a natureza possa usar esses compostos com um outro objetivo, rejuntando de uma outra maneira, né? Então, esse seria a putrefação, ou o porquê da putrefação, né? É muito colocado em alquimia, né, o corvo, preto, negro, tal, mas que é uma fase importantíssima não só do processo alquímico, como da nossa vida, né? Então, depois vem a destilação, né? Destilar também tem uma certa separação, né? Depois viria a coagulação. Depois que você separou, você calcinou, você colocou no soludo a solução, você deixou putrefar, que deixou então separar. Bom, agora vem a coagulação, rejuntar novamente, tá? E depois vem a tintura, né, que é o objetivo que você tinha lá no começo, né? Por isso que eu disse no começo que é transformar algo que aparentemente era normal, simples, ordinário, comum, em alguma coisa de muito valor, porque nessa sequência algo foi transformado, né? E existem, né, além, né, de todo esse processo que o Frater acabou de descrever para a gente, existe alguma alteração nesse processo? Ou ele seguiria sempre essa mesma linha? Não, existe, na realidade, para essa que a gente chamaria de alquimia material, poderiam existem duas maneiras de operar essa alquimia. Uma delas é usando aquilo que é chamado de via úmida, tá? Que normalmente, né, os textos alquímicos, se a gente pegar especialmente os textos do século XV, XVI, né, eles vão falar que esse líquido, né, essa que é úmida, né, é o orvalho, né? Interessante que o orvalho, a palavra orvalho, né, nos idiomas, ele era ros, né? E ros lembra para nós rosa, né? Então, mas era o orvalho, né? E essa via é uma via lenta, demorada, mas mais segura. Quer dizer, o alquimista, o químico, ele tem menos possibilidades de uma explosão, de alguma coisa assim, mas podia demorar anos para fazer uma operação. Mas sempre tem o pessoal que quer ir mais rápido, né? Então, existe uma via que não usa essa parte úmida, essa parte líquida, que é a chamada via seca.
Essa via seca, ela usa muito o fogo, em contraposição à água, né? Ela usa muito o fogo, que é outro dos elementos básicos, né, que a gente conhece. Só que ela faz numa certa redoma, num certo invólucro, né, que não tem escape de gases. Então, dependendo da temperatura, se ela não é controlada, né, ela pode causar uma baita de uma explosão. Então, dessas duas vias, né, aparentemente a via úmida é a que mais é segura, né, e que deve ser seguida. E além, né, então nós estávamos aqui conversando sobre essa alquimia material. E a gente pode dizer que existem outros tipos de alquimia? Sem dúvida. Né? E eu diria até que talvez para nós, né, para nosso objetivo, até nessa nosso bate-papo, e o objetivo dos Rosacruzes, dos hermetistas em geral, é a mais importante, porque seria uma alquimia espiritual, né? Que é, na verdade, aquilo que é operado dentro da senda Rosa Cruz, dentro do caminho Rosa Cruz, né? Então, da onde surge esse conceito da alquimia espiritual? Hoje em dia, os físicos já nos contaram, né, que, diferentemente da física newtoniana, que onde você tinha o fenômeno físico e você tinha o observador, né, e que eram dois entes distintos, né? Hoje, a física quântica nos diz o seguinte, que o observador é parte do processo. O observador interfere na coisa observada e no resultado do processo que ele está observando. Tá? E os alquimistas notaram, né, que ao ficar, veja, eles tinham que ficar na via úmida lá, dias, noites, ali observando, vendo aquilo sublimar, aí depois, quando aquilo tinha que condensar, assim, pingo por pingo, descendo, ele tinha que ficar olhando. Só que ao fazer isso, ele pensava nele mesmo, na vida, e ele percebeu que essa observação, assim como estava acontecendo uma modificação, ou ele esperava que tivesse acontecendo uma modificação nos metais, nas substâncias, estava acontecendo uma modificação dentro dele mesmo. Tá? E, aliás, muitos autores dizem o seguinte, que quanto mais essa modificação era operada no alquimista, mais sucesso ele obtinha na operação alquímica material. Então, que existia uma relação direta entre a melhoria, né? Porque lembra que a alquimia é partir do básico para o que é importante, para aquilo que é rico, né? Então, existia uma ligação direta entre essa melhoria, essa transformação do alquimista com relação à transformação material que ele esperava, né? Então, essa talvez a mais importante para nós, né? Entender essa transformação que acontece no membro, que acontece naquele que procura o hermetismo. Então, o Frater está falando para nós a respeito, né, justamente da alquimia espiritual. O senhor pode comentar para a gente quais são os seus objetivos, né, essa transformação? A primeira exortação que nós recebemos quando adentramos na morte, né, ou quando procuramos uma senda mística, né, o que era colocado no templo, né, de Apolo, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e conhecerá a Deus, né? Então, o primeiro fundamento do ser humano, né, o primeiro grande passo para o desenvolvimento do ser humano é conhecer a si próprio, né? Porque sem saber os seus defeitos e as suas virtudes, sem saber o seu potencial e aquilo que o detém no desenvolvimento potencial, você não pode fazer nada. Então, é o primeiro a providência. Agora, também saber de todas as suas limitações, de todos os seus defeitos, e também continuar feliz e alegre para o resto da vida, também não dá. Então, você sabe, você reconhece, e aí você vê que você pode ser melhor. E sabendo que você pode ser melhor, você começa uma operação naqueles vícios, naqueles, digamos assim, defeitos da personalidade, né?
que te fazem estar muito ligado mais à matéria do que ao espírito, buscar só coisas materiais, buscar só, então, ter inveja do outro que tem mais, porque tem um carro diferente, porque tem uma casa maior, porque tem... Então, você larga um pouco disso, isso é bom também, não é ruim, mas o excesso sempre é o errado, né? O bom é sempre a média, é sempre o mediano, né? Então, você larga isso e você começa a se voltar mais para a espiritualidade. E quando você se volta mais para a espiritualidade, você começa a desenvolver certas virtudes, né? Que é o que nós buscamos de aperfeiçoamento do nosso eu interior. Quer dizer, a gente quer suplantar aquilo que nos liga à Terra como algo que nos torna uma pessoa menos nobre, né? E nos tornar uma pessoa mais nobre através do exercício das virtudes. Esse é o grande foco, eu diria, da alquimia espiritual, né? Ótimo! E a gente pode dizer que existiu uma conexão entre essa alquimia espiritual e a publicação dos manifestos Rosacruzes no século XVII, em especial até as bodas alquímicas, né, de Christian Rosenkreutz? Com certeza, eu diria que sim. Se a gente vê a história que precedeu, né, a publicação dos manifestos, especialmente do Fama e depois das bodas, né, de Christian, né, a gente vai notar que existia uma ansiedade, um movimento que estava acontecendo agora já na Idade Média, no final da Idade Média, né, de busca de modificações do ser humano e de um retorno, né, a um cristianismo, eu diria, primitivo, né, eu diria o que a gente chamaria, né, de gnosticismo até, né, já estava no meio das pessoas, já estava no meio... isso a gente nota muito até no movimento que depois gerou a protestantismo, né? Lutero e outros, né? Por quê? Porque de todos esses movimentos, e esse não foi nem o primeiro movimento de protesto ou de tentativa de uma melhoria, aconteceu em 1400 e pouco, alguns na Inglaterra, alguns movimentos, aconteceu em 1500, né? Você tinha, já em no final dos anos 1500, você tinha astrônomos observando estrelas e sinais das estrelas que diziam que uma grande mudança iria acontecer, né? E aí surge, dentro de uma escola, que foi a escola de Tübingen, na Alemanha, que tinha luteranos, né? Mas luteranos de uma categoria mais, digamos assim, voltada à execução do cristianismo, naquela parte do amor incondicional, naquela parte toda. E ali sai o primeiro manifesto, né? Sai o Fama Fraternitatis, notícias de uma fraternidade. E se a gente vai ver essas notícias da fraternidade, a gente vai ver que o nosso pai, chamado pai nesse manifesto, né, Christian Rosenkreutz, ele sai da Alemanha e ele está indo num caminho que ele para em Chipre, ele está indo no caminho da Terra Santa, ele quer ir no Santo Sepulcro, né? Mas ele mesmo, quando está em Chipre, é necessário dizer o que é Chipre, né? Todos esses manifestos, eles são simbólicos. Você não deve levar ao pé da letra, né? Então, o que é ir a Chipre? Chipre, no mundo romano, era aonde você tinha as minas de cobre, né? Cobre tem a ver com Vênus, né? O planeta Vênus. Vênus tem a ver com amor, né? Então, ele foi ali do desenvolvimento de um certo amor, né? E queria aí descobrir o Cristo, né? Na sepultura, né? No Santo Sepulcro. Só que lá, né? O mestre dele morre, ele vira mestre, né? Quando o discípulo está pronto, né? O mestre aparece e ele desiste de ir lá, vê que ali não tinha mais nada, e ele vai para Dankar, que é o caminho de Damasco, que é o caminho que o Saulo, que depois vira apóstolo Paulo, fez,
né? No encontro de quem? Do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo, né? Então, todas essas coisas mostram que aquele manifesto era a busca, né, desse amor incondicional, né? E aí isso, depois Johann Valentin Andrea coloca isso como uma peça, né, como uma história, né, nas bodas, né, que nada mais é do que o nosso caminho por 7, curiosamente, né, 7 estágios, né, do castelo, né, aonde ele começa, né, alguém que está chegando lá e depois ele chega, né, no ápice da transformação. E eles todos vão caminhando e vai sendo purgado aqueles que não estão ainda de posse dessas virtudes, né? Então, para mim, né, eu diria que, e para vários autores que a gente pode encontrar na literatura Rosa Cruz, né, tem tudo a ver, sem sombra de dúvida, né? Nós somos uma ordem alquímica, né? E nós somos uma ordem que pretende, né, a melhoria, né, e o desenvolvimento do ser humano completo. Isso, então até essa, né, é a minha próxima pergunta. Se o Frater diria que a MORC, como essa escola de desenvolvimento interior, ela ajuda os seus membros a processar em si a alquimia espiritual. Sim, sim. É interessante que a gente diga o seguinte, né? Não basta entrar na Ordem Rosa Cruz, né? É necessário que a gente deixe a Ordem Rosa Cruz entrar em nós, tá? Porque entrar, você pede a filiação, você entra, você vai receber, né, suas instruções e tal. Mas se você não praticar aquilo que é sugerido, né? Se você efetivamente não fizer uma autoanálise, né, e fizer um compromisso seu interior, porque não é para ninguém que você, não é para imperator, para grande mestre, para ninguém que você assume o compromisso de mudança. Você assume o compromisso de mudança com você mesmo, né? Então, vai ser operada uma certa alquimia através dos ensinamentos, dos experimentos, dos exercícios, lenta e gradual. Nós trilhamos a via úmida, certo? Demora, mas é segura, né? E isso que é importante, né? Com o decorrer do tempo, se você olhar para trás, depois de um tempo, falar, puxa vida, eu mudei, né? As pessoas do teu lado vão dizer, pô, você está diferente, você está, né, melhor, você está com o coração um pouco mais aberto, você está um pouco mais altruísta, você está um pouco... Então, eu diria que sim, ela opera uma alquimia segura, lenta, mas com um grande objetivo. Mas é preciso que o membro faça a sua parte. Com certeza. Frater, eu agradeço muito, né, a nossa conversa de hoje. Essa questão que realmente, né, fica essa reflexão que todos nós, né, buscamos essa transmutação em nós mesmos. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês, a todos, e estou à disposição. Foi um prazer. Igualmente, muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.